Olá, hoje estamos aqui no curso de Patologia Vulvar para falar sobre lesão de alto grau e DNIV, como diagnosticar e como tratar. Eu sou Márcia Fusaro Terra Cardial, sou professora associada do setor de PTGI da Faculdade de Medicina do ABC, chefe de departamento atualmente da mesma universidade, presidente da BPTGIC. Vamos então falar de DNIV, a conduta, o consenso, e de lesão de alto grau de vulva, como diagnosticar e a conduta, o consenso, e a mensagem final. Bom, então, essa é uma situação que não gostaríamos nunca de ter em nossos consultórios e nossos ambulatórios. O que nós podemos observar é que essa lesão já é uma lesão ulcerada, bastante destrutiva em toda a região vulvar, já com áreas de necrose, de sangramento. Essa paciente não demorou muito para vir a óbito, né? O câncer de vulva é um câncer ginecológico que está em quarto lugar entre os mais comuns nos Estados Unidos, é responsável por 4 a 5% dos cânceres do trato genital inferior. Nos Estados Unidos, cerca de 6 mil casos novos por ano e 1.280 mortes. Aqui no Brasil, nós temos uma incidência na região sul de 2,4 casos a cada 100 mil mulheres, na região norte de 0,4 casos a cada 100 mil mulheres. E cerca de 1,2 casos a cada 100 mil mulheres entre 2021 e 2022, de uma maneira geral no Brasil. Acima de 70 anos, temos uma incidência aí de 20 casos a cada 100 mil mulheres por ano. Então, é uma situação bastante dramática que devemos fazer prevenção, está nas nossas mãos fazer essa prevenção. Então, a nossa grande questão é qual é a lesão precursora dessa entidade. Bom, nós temos nas classificações das lesões precursoras, sabemos que o low-SIL não é atualmente considerada como uma lesão precursora exatamente do câncer de vulva, é uma infecção pelo HPV, e quem é a lesão realmente precursora seria o high-SIL, e mais do que o high-SIL, o DNIV. Então, na nomenclatura da Organização Mundial de Saúde, eles dividem de uma maneira diferente, a lesão HPV associada e HPV independente, o VIN HPV independente. A lesão intraepitelial escamosa associada ao HPV, então é chamada de high-SIL, e a lesão, e a NIV, independente do HPV, nós podemos chamar de DNIV, ou de DEVIL ou de VAAD. A DEVIL é a neoplasia, a lesão intraepitelial vulvar diferenciada exofítica, e a VAAD é a acantose vulvar com alteração diferenciada. Então, vamos ter uma etiologia diferente. Na primeira, nós podemos observar um epitélio normal que tem uma alteração pelo HPV, é um high-SIL, um HPV associado, levando a um carcinoma. Com todas as alterações, com perda da supressão tumoral, com a ação importante aí do P16. O P53 está ligado ao E6, então ele não tem tanta expressão. O P53 é negativo, mas o P16 é positivo. E quando falamos de uma neoplasia intraepitelial diferenciada, a DNIV, que vem do líquen escleroso ou vem do líquen plano e pode levar ao carcinoma de células escamosas queratinizantes. Então, é desse que vamos falar inicialmente, dessa DNIV, que veio do líquen plano ou do líquen escleroso. Veja, 70% a 80% de todos os cânceres são HPV negativos. Portanto, 70% a 80% de todos os cânceres vêm do líquen escleroso, ou plano, ou doenças crônicas linfócito-mediadas. Esse carcinoma é HPV negativo, e num ambiente inflamatório, com dano oxidativo e desregulação imune, nós vamos ter as condições adequadas para que isso se desenvolva, que nesse ambiente se desenvolva uma lesão maligna. Nesse caso, se observa mais mutação de P53, uma amplificação de ciclina D1. E 10%, então, das lesões pré-invasivas são DNIV. Então, veja, de todas as lesões pré-invasivas, a minoria é DNIV, mas a maioria das mulheres que têm câncer veio, então, do DNIV, dessas lesões HPV independentes. Bom, o que é o DNIV? Tem alguma clínica específica? Não, não tem nenhuma lesão patognomônica. Da mesma forma que outras patologias vulvares têm prurido. Então, 60% das mulheres referem prurido, referem irritação,
local, ardor, dor superficial, disúria, sangramento. Cerca de 10% das pacientes são assintomáticas. E é um achado de rotina, por isso a importância de se fazer um exame de rotina. A idade mais avançada, 67 anos em média, a lesão é unifocal unicêntrica, placas rugosas, que pode ser cor-de-rosa, cinza ou branco, e as dermatoses mais resistentes ao tratamento devem ser investigadas com biópsia. O diagnóstico histológico, então, é crucial para um tratamento adequado. Ela é pouco diagnosticada, a maior parte das biópsias inicialmente consideradas líquen escleroso, principalmente aquelas resistentes ao tratamento clínico, ao tratamento padrão, foram reclassificadas como DNIV. O diagnóstico histológico, então, ele pode ser complicado, ser mais difícil, porque tem associação com outras dermatoses. E tem coexistência com lesões de líquen escleroso. Então, na DNIV, você tem, às vezes, áreas de líquen escleroso, áreas de DNIV. Então, realmente, a biópsia é muito importante, às vezes, fazer mais de uma biópsia e fazer uma biópsia adequada, que não haja torção da pele, nem descolamento da pele, para que o patologista possa se orientar no fragmento. Então, a biópsia, o punch, deve ter 4 milímetros de largura e 5 milímetros de profundidade em pele queratinizada e 3 milímetros de profundidade se for em mucosa. Se tiver úlcera ou fissura, e você está biopsiando e tem aquela região ali que você quer biopsiar também em volta dessa fissura, deve conter pele íntegra a biópsia, tá? Para que o patologista possa se orientar. No caso da DNIV, o que acontece? Existem marcadores tumorais. A imunistoquímica pode ajudar? Sim, pode ajudar. Com qual marcador? Com P53. O P53 ele ajuda enormemente no diagnóstico da DNIV. A histologia vai apenas apresentar essa atipia basal com maturação abrupta, espongiose basal, camada granular e paraqueratose. Porém, a imunistoquímica vai ter o P16 negativo e o P53 aberrante. Alguns estudos mostram que o líquen escleroso tem uma incidência aí de 1,16 a 13 a cada 1.000 pessoas por ano, e o risco de desenvolver o câncer de vulva é de 0 a 21%, enquanto que o líquen plano não foi possível calcular essa incidência. Nesse outro estudo, em que nosso amigo Pedro Batista faz uma revisão sistemática do líquen escleroso, do câncer vulvar em mulheres com líquen escleroso, ele inclui lá 8 estudos com 14 mil pacientes e 14 estudos com 14 mil pacientes com líquen escleroso e com líquen plano, e a conclusão é que o líquen escleroso vulvar está associado realmente a um risco aumentado do carcinoma de vulva, especialmente na presença de DNIV e na idade avançada. E o risco aumentado de desenvolver carcinoma também foi sugerido com líquen plano. Portanto, o tratamento ao longo da vida deve ser sempre oferecido para essas mulheres com líquen escleroso ou líquen plano. Esse outro estudo mostra que, muitas vezes, o carcinoma HPV independente, ele pode ter sido classificado inadequadamente como um líquen escleroso ou um líquen plano erosível, um líquen hipertrófico, que, na verdade, já era um DNIV. Então, diagnosticar é muito importante para a gente entender o tratamento. O tratamento deve objetivar prevenir progressão para carcinoma, deve preservar a anatomia normal, deve ter alívio dos sintomas e manutenção da qualidade de vida, da função sexual, e os tratamentos devem ser individualizados. A DNIV pode evoluir para câncer em 1 a 2 anos, portanto, o tratamento excisional é fundamental. Não dá para a gente destruir a DNIV, tem que ser excisada. E a excisão deve estar com margens livres. E isso é um consenso. O consenso está publicado aí em 2022, e o consenso é 93% dos especialistas concordam com isso. A margem de DNIV, com DNIV ou P53, a margem positiva com DNIV ou P53 positivo, necessita de ampliação de margem. Então, a gente sabe que as recidivas ocorrem mais frequentemente quando existe uma margem positiva ou com o P53 positivo. A recorrência é bastante comum, é de 6 a 50% do tratamento. Então, o que a gente sugere? Que essas pacientes sejam seguidas, a gente não pode abandonar essas pacientes. Como prevenir essas recorrências? Se sabe que a recorrência é menor quando a gente continua utilizando corticoide. Quais os corticoides que podem ser utilizados? Betametasona, metilprednisolona, hidrocortisona, clobetasol, desonida. Esses agentes foram os mais utilizados, e o que se sabe é que realmente a recidiva acontece mais até
27% tiveram recidiva usando o corticoide, 44% a 47% que não utilizaram o corticoide após o tratamento. Então, corticoide de alta potência reduz o risco de evolução para carcinoma e tem uma alta recomendação no consenso, uma recomendação de 100% de que as pacientes com a DNIV tratada devem ser mantidas, e com o líquen esclerosoplano, devem ser mantidas sob o regime de corticoide. Muito bem. Vamos falar, então, agora das lesões HPV HPV associadas, desculpem. As lesões intraepiteliais HPV associadas, o RAICIL. Então, é sobre o RAICIL que nós estamos falando. O RAICIL, ele é o mais frequente de todas as lesões precursoras, porém é o que menos leva ao câncer. 30% a 35% de todos os cânceres é que vieram realmente do HPV. Qual é o HPV mais frequentemente relacionado? O HPV 16. E os fatores de risco associados são tabagismo e imunossupressão. Ele leva ao RAICIL de vulva e depois ao carcinoma invasor. E o risco de progressão está dependente aí ao nível de metilação do DNA e adição de um cromossomo 1PQ. Quando falamos no HPV associado a RAICIL, sabemos que o mais importante é o HPV 16, seguido do HPV 18 e 33, que perfaz aí em todos esses tipos aí de HPV, em que nós temos, dentre eles, uma grande parte na vacina HPV. Esses tipos estudados perfazem 28% de todos os cânceres vulvares. O RAICIL tem algum aspecto clínico? Sim, são mulheres mais jovens, as lesões são multifocais, ao redor do introito, envolvendo o lábio menor. A colposcopia de outras áreas de vagina, do perianal, mesmo a vulvar, do colo de útero, é necessária quando se faz o diagnóstico de uma RAICIL vulvar. E o tratamento do RAICIL? O tratamento objetiva, prevenir a progressão para câncer, preservar a anatomia, aliviar sintomas e manter qualidade de vida e função sexual dessas mulheres. Individualizar o tratamento é muito importante e a questão de preservar a anatomia normal e a manutenção da qualidade de vida e função sexual é um consenso de 92%. Os procedimentos excisionais ou ablativos podem ser utilizados, então a gente deve individualizar o tratamento. Quais são as intervenções clínicas? Quais as vantagens de fazermos intervenções clínicas? Que vai preservar a anatomia, vai evitar mutilação. Mas as biópsias sempre são necessárias antes de se iniciar um tratamento conservador. A biópsia nós já falamos, e lembrar que um estágio inicial de câncer pode estar subjacente a uma lesão de DNIV e de RAICIL também. Então, a biópsia é importante, o P16 está ligado a essa lesão, o P16 vai ser positivo, e isso pode contribuir na distinção de LOCIL, RAICIL, atrofia e RAICIL. Quais as intervenções terapêuticas? Se nós formos excisar, podemos excisar somente a lesão, podemos fazer uma dermovectomia, ou fazer uma terapia ablativa. Então, a evolução para câncer é em média de 4 anos, então nós temos tempo e podemos fazer tratamentos ablativos e avisar a paciente que ela pode ter recidiva e que ela deve nos procurar se isso ocorrer, se tiver algum tipo de lesão diferente no local. Se as margens forem comprometidas após uma excisão de RAICIL, diferentemente do NIV-D, não precisa ser excisada. Se necessário, em lesões extensas, não tentar fazer uso de técnicas de reconstrução em mãos experientes. Mas o laser, por exemplo, é uma opção bastante interessante para lesões de RAICIL. Outras intervenções clínicas, como a terapia fotodinâmica, o image molding, podem ser utilizados, e a vacina terapêutica, ela mostra resultados promissores. A recorrência é viável, é possível, então realmente a prevenção com vacinação profilática, prevenção de contaminação com outros tipos de vírus, e pelo jeito, pelo que tem sido mostrado na literatura, existe uma redução também da recidiva e recorrência dessas lesões. E o segmento, tanto do RAICIL como do NIV-D, deve ser a longo prazo. E orientar essas pacientes que devem retornar se houver dor, ou se tiver úlcera, ou se tiver coceira, ainda um outro sintoma do DNIV. Após o tratamento, então, o segmento é muito importante. As questões do tratamento podem levar impacto na qualidade de vida, então a paciente deve ser informada, bem como o seu parceiro.
Então, como conclusão, falamos que o raio-x permite excisão, ablação ou tratamento clínico. O laser CO2 é o que mostra maior resultado, o Mickey Mode também. Antes de fazer esse tipo de tratamento, deve ser feita biópsia prévia e lembrar e orientar a paciente que a recorrência é frequente, portanto, o segmento deve ser a longo prazo. A vacina pode prevenir a recorrência e a avaliação do canal anal do canal vaginal e do colo do útero são importantes. Segmento e vacinar são as nossas premissas. A conclusão sobre DENIV, lembrando, somente excisão como tratamento, a recorrência também é frequente, segmento a longo prazo, e o corticoide pode prevenir a recorrência e sempre seguir essas pacientes. Então, vacinar, no caso das RAICIL, e corticoide de alta potência, no caso das NIV-D. Isso pode reduzir recorrência. Muito obrigada e já queremos convidá-los para o Congresso Brasileiro de PTGI e Colposcopia em 2025, em que teremos um espaço também para a prova de título. Então, convidamos todos vocês a se inscreverem nesse congresso. Muito obrigada pela atenção e ficamos à disposição para alguma pergunta.